Quantos estão comigo? Preciso dar atenção em vocês hoje. A gente precisa entender tudo que Deus precisa mudar no meio do arraial. Abra para mim o livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Deixe perto para mim, por favor. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Amém? Vamos lá? Deixa aberto. Primeiro eu vou esboçar algumas coisas para vocês aqui. Eu creio que todo mundo já ouviu falar isso. Se talvez até o exato momento não entenderam esse propósito, mas vai entender agora. Quando aceitamos a Cristo, nos tornamos Israel. Você pode repetir isso comigo? Quando aceitamos a Cristo, nos tornamos Israel. Repete aí, fala aí, igreja. Mais uma vez para consolidar. Nos tornamos Israel. Também ficou claro para vocês? Quando você aceita Cristo, o que você se torna? Israel. Olha só, coloquei essa frase aqui. Quando aceitamos a Cristo, nos tornamos Israel, mesmo sendo estrangeiros, pois agora não somos mais. Amém? Deus sempre instruiu o seu povo. Por exemplo, o próprio povo de Israel, no Egito, era um povo estrangeiro e ficou cativo, ficou prisioneiro, se tornou escravo do povo egípcio. Deus, quando tira eles, liberta eles do Egito, Deus é muito claro no momento da formalização das leis e dos princípios que precisavam ser seguidos. Deus fala assim, ó, tu foi estrangeiro, tu sabe como é, sabe a hostilidade que você viveu no meio do Egito. Agora eu tenho te chamado, te selado para que você se comporte de forma diferente. Porque quando um estrangeiro se aproximar de você, você seja um cara receptível, seja cordial. Prepare um ambiente onde eles realmente podem estar à vontade. Porque assim como vocês não gostaram de ser oprimidos, eu peço para que vocês também não oprimam esse povo. Algo que eu preciso despertar é que isso aqui não é uma palavra de ilusão, não é uma utopia, é algo que realmente a gente precisa consolidar sobre as nossas vidas. Você, apesar de ser brasileiro, apesar do cristianismo, quando veio para o Brasil, veio carregado de muitas bagagens, tanto do catolicismo e de algumas ideologias antissemitas. Mas não tem como nós nos opormos a todo o princípio que foi deixado, desde o inicial, como o Antigo Testamento, e nos desconectarmos do povo de Israel. Tem como? Não. O povo pode até tentar montar uma religião paralela através de alguns princípios que aqui estão, mas vão estar seguindo os passos de uma nação que foi levantada por um propósito. Nós éramos estrangeiros, cheios de costumes, cheios de hábitos pagãos. Na realidade, quando a Bíblia fala sobre os goíns, ou em outra versão, os gentios, está relatando o nosso comportamento e a forma como nós vivíamos. Quando uma pessoa toma um posicionamento, por exemplo, no próprio judaísmo,
existe algo chamado Binei Noah. Por exemplo, se hoje eu tento me converter ao judaísmo, o que acontece? Eu tenho todos alguns parâmetros a ser seguido, mesmo não sendo judeu. O que pode fazer? Por exemplo, a expressão Brit Milá, que quer dizer circuncisão, ela também é feita em alguns homens, para que eles, de certa forma, se considerem como um judeu. Por exemplo, o próprio Abraão, algumas pessoas do próprio povo que eram como escravos, que fazia parte da casa, dos cuidados de pessoas judias que seguiam esses princípios, automaticamente, para que eles se unissem, eles precisavam cumprir esse princípio. Hoje, existem vários princípios que foram deixados para nós. Deus não está à procura de um povo propriamente circuncidado no seu prepúcio. Ele está à procura de um povo circuncidado de coração. Automaticamente, isso vai se encaixar. Gênesis capítulo 12, versículo 3 diz abertamente: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, irmão, agora se você se unir a esse povo, você se tornar um só, em unidade, em princípio, com esse povo, o inimigo desse povo se torna o seu inimigo. Você consegue compreender? Agora, quando nós entramos também dentro de um parâmetro espiritual, começamos a ter um entendimento aberto, uma visão ampliada sobre tudo aquilo que Deus precisa manifestar através de um povo, que com alguns princípios, mesmo que aparentemente físicos, mas com uma conexão totalmente espiritual. Você vai ver que sobre a terra, a capital da espiritualidade é onde? Jerusalém. Lá é a capital indivisível do próprio povo de Israel. A gente sabe que de várias formas existe uma oposição contra isso. Ah, pastor, o que você está falando? O senhor está, de certa forma, colocando o povo de Israel, o povo judeu, em um pedestal? Não, é um povo que Deus escolhe, separa para um propósito e deixa como modelo sobre as nações. Agora, o que Deus emite para todas as nações é para que todos os povos, tribos e raças reconheçam Ele como o único Deus. Agora Ele é o rei das nações, Ele é o rei dos povos, Ele é o rei das tribos. Agora isso não pode fazer mais divisão dentro desse princípio, porque todas as nações, apesar das diferenças, tribos e raças, se uniram para um só propósito: adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quando nós entendemos isso, a gente sabe que algumas guerras vão ser notórias. Por exemplo, um exemplo muito claro, eu como pastor, se talvez você chegar e contar uma historinha da igreja, ou qualquer coisa, por exemplo, Márcio chega e fala assim: poxa, eu fui num congresso e paguei R$30 para pagar uma fitinha. Alguma pessoa vai se opor e vai falar assim: pô, o cara pagou R$30, isso e aquilo, porque você falou que foi bênção sobre a sua vida, mas alguém como oposição tomou por ofensa essa atitude, talvez de ter que honrar um lugar, a comunhão, todo o processo de ajuntamento, para que algumas coisas fossem ministradas. Ou seja, você pode ir no propósito de ser abençoado, mas quando alguém é noticiado com isso e não aceita isso de maneira nenhuma, ele vai falar do povo que você estava reunido. Automaticamente você se ofende com isso. Você consegue compreender? Existem tantas atitudes e ações. O próprio Islã tem se entrado em níveis de guerra altíssimos com uma nação que a maioria tem grandes lugares onde tem muitos judeus, como o próprio Estados Unidos. Algumas guerras que foram manifestas não foi propriamente sobre guerras biológicas, físicas, tendenciosas, mas que apontavam para ações espirituais. Há pouco tempo eu já falei, todo mundo foi noticiado dos acontecimentos que ocorreram em Israel. O Hamas tentando alvejar Israel com os seus mísseis. Mas algumas nações, todas as nações que estão à espreita, sabendo dessas notícias, qual é
a forma como Israel tem sido vista. Para quem já tem uma mente tendenciosa, vai ver, pô, Israel é covarde. Por quê? O Hamas está no meio de população, com famílias, crianças, tipo assim, tacando míssil e cai onde ele quer. E quando ele vai ser alvejado, ser retalhado, receber como resposta uma retaliação, o que eles fazem? Ó, Israel atingiu um montão de família, matou um monte de criança. Para que isso automaticamente desperte um ódio, um fio de sentimento negativo que já existe em muitas pessoas. Eu só estou dando um exemplo claro hoje, que existem guerras espirituais que vão ser manifestas e você precisa se posicionar contra o inimigo, contra os opositores dos projetos de Deus e das promessas de Deus. Não podemos negociar. Não podemos. Precisamos ser firmes no princípio. Porque quando você negocia com quem está se opondo aos projetos de Deus, você perde território. Porque Israel, na realidade, perdeu muito território. A gente sabe que no decorrer de todo o histórico bíblico, sabe que aquele território era todo do povo judeu. Inicialmente, já liberado como promessa pelo próprio Deus. Vamos lá. Os opositores das promessas vai fazer, se você negociar, você vai perder território. Lembra de Eva? Lembra de Adão? Existem coisas que nós não podemos negociar, senão nós vamos perder a geografia que Deus preparou para cada um de nós. Quer continuar na presença de Deus? Quem quer continuar na presença de Deus? Quem nunca quer sair da presença de Deus? Então nunca se permita negociar sobre a promessa que Deus tem sobre a sua vida. O inimigo, ele pode até apresentar um prato de lentilha, ele pode apresentar um guisado, ele pode apresentar situações que até mesmo pode te colocar no mesmo parâmetro que Deus, assim como ele fez com a própria Eva. Não é assim? Sabe por quê? Porque no dia que tu comeste, tu se tornará igual a Deus. Ou seja, não se iluda com os aparentes poderes que o inimigo pode te apresentar. Não negocie. Agora olha só, quando nós entendemos isso aqui, eu só peguei isso aqui, versículo 16. Todo mundo conhece a história de Ruth. Ruth, Orfa e Naomi, ou Noemi, que é a sogra de Ruth. Mudaram de geografia, as três se tornaram o quê? Viúvas. Tiveram que voltar para a própria terra, as duas noras seguindo a sogra, e o que acontece? A sogra fala, filhas, vocês ainda estão novas, segue o percurso natural, vai formar uma família, não fique agarrada a mim, porque eu já estou à beira da morte, já estou velha, cansada. O que vocês querem? Na realidade, Ruth, por ser uma pessoa de princípio, ela não abre mão de estar. Mas sendo que a gente sabe que Ruth, se eu não me engano, é uma moabita, mas que bisavó do rei Davi. A gente sabe que lendo toda a instrução, falava que nenhum moabita e nenhum amonita entraria no Santo dos Santos. Dando um exemplo, não dos santos propriamente dos santos, na congregação dos santos. Eles não tinham esse direito, porque eram fruto de um incesto. Ló, no momento que fugiu de Sodoma e Gomorra, entrou na caverna, correto? As duas filhas chegam e levam vinho, embriagam o pai. A mais velha faz o quê? Ó, vou me deitar com meu pai, amanhã você é mais nova. Aproveitou o quê? Embriagou o pai. Inicialmente, quando nós não entendemos, a gente abre um julgo. Poxa, como é que pode? A própria filha se deitar com o pai. A gente sabe que isso é algo horrendo, é abominável, é uma abominação só de pensarmos nisso. Mas também a gente precisa entender o porquê que elas fizeram isso. Quando olharam de longe, a distância de Sodoma e Gomorra, parecia que o mundo tinha acabado. Agora, como iriam dar prosseguimento a toda a humanidade? Foi esse o pensamento que elas tiveram. Achou que o mundo acabaria ali.
mas na realidade se precipitaram, porque se tivesse com o ouvido aguçado à voz de Deus, eles estariam atentos à promessa. Vocês conseguem compreender isso? Por quê? Ouvidos agravados, tampados, para que não possa ouvir a voz de Deus. Quando tu tiver que tomar uma decisão, você vai tomar decisões confusas, que podem te frustrar e sentenciar gerações após você. A sua prole pode sofrer constantemente com decisões que você toma hoje. E a gente precisa se policiar para que não venhamos deixar uma dívida enorme para a geração que vai surgir. Agora vamos dar seguimento. Versículo 16. Depois de todo esse acontecimento, ela disse assim: todavia disse Ruth: não insista para que eu a deixe e parar de seguir você, pois onde você for, irei. Onde você ficar, ficarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus o meu Deus. Onde você morrer, morrerei, e ali serei sepultada. Que Adonai traga sobre mim uma terrível maldição, e também piores, se algo além da morte me separar de você. Amém? Esse é um pacto. Esse é um anúncio que quando uma pessoa realmente tenta, por exemplo, um homem se tornar judeu, esse é o decreto que ele vai liberar. Essa é a palavra emitida que vai ser liberada. E isso vai ser homologado no mundo físico e no mundo espiritual. E vão ter testemunhas através da decisão que a pessoa tomou. Agora, sobre esses acontecimentos de guerra, algo que eu preciso despertar. Ontem no estudo eu falei para vocês sobre alguns acontecimentos, e Deus só tem startado a minha mente sobre o comportamento de um povo maligno que tem se apoderado, os amalequitas. Ontem eu dei um pré-anúncio sobre os amalequitas, para quem estava no estudo percebeu o quanto isso é sério. Amalequita é um povo que se levantou contra a promessa. Agora, esse comportamento, existem pessoas que nos cercam, estão próximas de nós. Irmão, quando você chega a denunciar as promessas que Deus tem sobre a sua vida, você começa a perceber opositores. Esse é o comportamento dos amalequitas. Isso é um comportamento que se instala, mesmo você sendo brasileiro, mesmo em aparente instância você esteja distante de uma forma sanguínea, mas debaixo de uma ação espiritual, de comportamentos, existem pessoas agindo da mesma forma dentro da igreja. Os amalequitas, a maior característica deles é que são covardes. Eles não desfrutam em nenhum momento de honra. Eles sempre são traiçoeiros, sempre tentam pegar as pessoas desprevenidas, quando uma pessoa não tem possibilidade de defesa. Existem pessoas assim dentro da igreja. Talvez até esse exato momento você estava com esse comportamento, mas Deus precisa despertar para que a gente possa arrancar, porque isso não pode ser negociado. E quando um amalequita, olha só como isso é sério. Gênesis, capítulo 32, versículo do 22 ao 32. Amém? Vamos lá, para a gente entender o conceito daquilo que inicialmente nós liberamos. Versículo 22 diz assim, por isso, o
Um presente seguiu à frente dele. E ele passou a noite no campo. E ele se levantou naquela noite, pegou 2 mulheres e 2 escravas e os seus 11 filhos e atravessou o Jaboque. E ele os pegou e mandou cruzarem o riacho. A seguir mandou atravessar seus bens. E Jacó foi deixado só. Então o homem lutou com ele até o amanhecer. Quando percebeu que não o derrotaria, Jacó golpeou a ligação do quadril de Jacó, para que seu quadril se deslocasse, enquanto lutava com ele. O homem disse: deixe-me partir, pois vai amanhecer. E Jacó, porém, respondeu: não deixarei ir, a menos que me abençoe. E o homem perguntou: como é o seu nome? E ele respondeu: Jacó. Então o homem disse: de agora em diante você não será mais chamado Jacó, mas Israel. O que está escrito agora? O que está escrito agora? Porque tu lutaste com Deus e prevaleceste. Olha só, aqui existe algo que muitas pessoas se perdem dentro desse sentido. As pessoas pensam que propriamente o sentido aqui é que ele entrou em contato de guerra contra o próprio Deus. O desejo do coração desse cara é que ele fosse abençoado. Ele entendia que nenhuma bênção vai partir a não ser do próprio Deus. Por isso ele estava ali, se atracando, mas não como uma forma de ofensa. É como se não, você não vai não. Não vai não enquanto não me abençoar. Esse é um dos princípios que a gente precisa despertar. Israel, o significado real é esse: aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Olha só, lutar com Deus não quer dizer lutar contra Deus. O que a gente precisa entender? Que Deus vai entrar em algumas guerras, vai permitir que nós venhamos entrar em algumas guerras para despertamento. É isso aqui, Tu está com Deus, irmão? Tu está disposto a entrar nas guerras que Deus te dá? Está disposto? Esse é o princípio que precisa ser, estartado no nosso entendimento. Está disposto? Aí sim você pode ser chamado como Israel. Aí sim a igreja vai ser intitulada como Israel. Caso contrário, vai ser como os frágeis, os fracos, que não estão dispostos a entrar na mesma guerra que Deus está. Se não mais por força do hábito você está declarando assim, o nosso Deus, Ele não perde nenhuma guerra. Você tem essa certeza dentro de você? Vocês têm essa certeza dentro de vocês que o nosso Deus não perde nenhuma guerra? Tem certeza disso? Então se posiciona. Para a gente ter realmente essa certeza, ela precisa ser uma verdade. Não é mais uma ilusão, uma utopia, uma mentira. Porque existem especulações e as pessoas dissimuladas. O nosso Deus não perde nenhuma guerra. Mas como a parada lombra, irmão, é o primeiro a pular fora. Eu não aguento, isso não é para mim não. Deus age assim. Deus age assim. Sabe por quê? Primeiramente, o nosso Deus não quer filhos mimados. E um dos comportamentos mais estranhos que eu tenho encontrado são de pessoas que na realidade sempre saem pela tangente. Se tivesse realmente de abandonar, abandonaria Deus. Tem até o desejo de ser abençoado, mas não faz nenhum esforço. Está acomodado. Agora, para a gente entender o fato de sermos Israel, o inimigo do povo de Israel se tornou os nossos inimigos. Quem contigo junto, meu irmão, não vai espalhar. Agora, quem espalha já era. Essa é a realidade. Agora, olha só, dando continuidade. Agora a gente precisa ver o algo que eu falei aqui para vocês. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Desperta, igreja.
Porque daqui a pouco você está se opondo a pessoas que estão cumprindo um princípio e vocês estão carregando uma maldição enorme sobre a vida de vocês. Cuidado com o comportamento e o princípio amalequita. Quando o povo acaba de sair do Egito, eles enfrentaram uma guerra. Moisés teve que chegar no povo: olha só, tu nos tiraste do Egito para a gente padecer aqui. Nós estamos padecendo aqui, nem água nós temos. Imagine, na mente daquele cara, o nível de preocupação. E o próprio povo falou assim mesmo, ó: vamos apedrejar. Ele mesmo chega, na realidade, ele chega assim, ó: o povo está tão oprimido, tentando me tontear, ao ponto de que eles vão me apedrejar. O que Moisés faz? Naquele momento de fragilidade, de covardia, quem se aproxima? Os amalequitas. Então Moisés decide subir no monte com Ur e Arão. Ali, naquele momento, uma pedra é colocada como assento, onde ele estava firmado. Onde ele estava firmado. E o que aconteceu? Ur de um lado, Arão de outro, segurando as mãos de Moshe. Mas sendo que ele fala: subirei lá, mas eu estarei com a vara em minhas mãos. O sinal inicial que Deus falou assim: o que é isso na tua mão? Eu estou contigo, lança no chão. Jogou a mão, e o que se tornou? Filho, a gente precisa sempre ter a certeza que Deus sempre tem nos dado sinais que Ele está conosco. Isso não é para tirar toda a dúvida. Se tivermos de ir, vamos, porque Ele é conosco. Essa guerra não é tua, irmão. Essa guerra não é minha. Adonai Tsebaot, o Senhor dos Exércitos, Ele está à frente. E o que Ele faz? Isso, de certa forma, feriu o coração de Deus. Outro despertamento. Olha só. Num tempo determinado, quando Saul se torna rei, o que ele chega? Começa a galgar experiências e êxito. Chega um determinado momento que ele precisa guerrear contra os amalequitas. E Deus libera uma ordem clara: Saul, rebenta todo mundo. Rebenta! Ai, Deus falou isso? Não. Deus está te dando uma ideia que não podemos negociar com os opositores da promessa. A promessa era que o povo rompesse toda aquela dificuldade. O homem de Deus, Moisés, com certeza Deus tomou as dores. Entenda, se tu estiver correto no princípio, alguém estiver se opondo, Deus vai tomar as suas dores. E ai de quem se levanta contra um homem cheio de promessa. Eu não abro mão da promessa que Deus tem sobre a minha vida. O portador da promessa. Todos nós portamos promessas. E quem se opor contra esses que carregam e portam a promessa, não, pode deixar que Deus vai tomar as suas dores. E ai de quem se posicionar dessa forma. Os amalequitas, quando vão, o que Deus fala através de Samuel? Saul, rebenta, até bebê que está mamando de colo. E
ser nosso e daquilo que Deus não quer. Existem coisas que Deus vai arrancar pela raiz, exterminar de vez. Chega, Samuel, chega de ter pena de Saul. Por quê? Chega de ter pena, pastor, papo reto, de pessoas que não querem nada, que negociem. Sabe por quê? Pessoas que negociam dessa forma vão sentenciar a geração futura. Saul negociou e veio com um argumento. Olha só que ele chega. Não, eu fiquei com os animaizinhos gordos, tudo bonitinho, e peguei também o rei dos amalequitas. E ocultou também, que deixou alguns fugir. O que acontece? Samuel se indigna, de forma profética recebe uma resposta de Deus. Olha só, o que encontra em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 10. Vamos lá. Amém? 1 Samuel capítulo 15. Pessoal, olha só, se atente, isso aqui é algo sério. Existem ações, você, tu está sendo extremista, não estou sendo extremista não. Existem ações ocultas sobre a vida de muitas pessoas. E se não serem tratados, irmão, eu não vou poder fazer nada. Não podemos fazer nada. 1 Samuel capítulo 15. Amém? Versículo 10. Olha só como isso é sério. Diz assim, ó. Então a palavra de Adonai veio a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, porque ele deixou de me seguir e não obedeceu às minhas ordens. Isso deixou Samuel muito triste. Claro, o cara que se move debaixo de uma visão profética, que ama, que derramou, fez parte de um projeto que Deus tem sobre a vida de alguém, assim como eu faço parte do projeto que Deus tem sobre a vida de um montão. Mas se não quiser, o que acontece? Eu vou ficar até um pouquinho triste, irmão. Fico um pouquinho triste, mas eu não vou impedir que o propósito de Deus seja manifesto. Se tu não quer, sabe o que Deus vai fazer? Se tu não quer, sabe o que Deus vai fazer? Vai levantar outro. Olha só, no decorrer da história, e ele chorou durante toda a noite. Versículo 12. Samuel levantou-se de manhã bem cedo para encontrar-se com Saul. No entanto, foi dito que Saul veio ao Carmel para lhe constituir um monumento a si mesmo. Agora, porém, ele partiu e está em seu caminho para Gilgal. Samuel foi a Saul e Saul lhe disse: que Adonai te abençoe. Eu fiz que Adonai ordenou. E Samuel, porém, respondeu: se é assim, por que ouço balido de ovelhas e mugido de gatos? E Saul respondeu: eles os trouxeram dos amalequitas, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e do gado para sacrificar a Adonai, seu Deus. Nós, porém, destruímos completamente o restante. Então Samuel disse a Saul: pare, eu vou lhe dizer a você o que Adonai me disse na noite passada. Respondeu Saul: fala. E Samuel então falou: você pode ser pequeno aos seus olhos, mas é o cabeça das tribos de Israel. Adonai ungiu como rei sobre Israel. Agora Adonai enviou você em uma missão e lhes disse: vai, destrua completamente os amalequitas, aqueles pecadores. Continue guerreando contra ele até que tenha sido exterminado. Porque você pegou o espólio em vez de dar atenção àquilo que Adonai disse. Aos olhos de Adonai você fez o que era mal. Saul disse a Samuel: eu dei atenção ao que Adonai disse, levei a cabo a missão da qual Adonai me enviou. Ou eu trouxe Agag, o rei dos amalequitas, e destruí completamente Amaleque. O povo, porém, tomou algo do espólio, o
melhor das ovelhas e do gado, e o deixou à parte para destruição, para sacrificá-lo a Adonai, seu Deus, em Gilgal. E Samuel falou: Adonai tem tanto prazer em ofertas queimadas e sacrifícios, quanto em obedecer o que Adonai diz. Certamente o obedecer é melhor que o sacrifício, atender às ordens é melhor que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como um pecado da feitiçaria, e a teimosia é como um crime de idolatria. E como você rejeitou a palavra de Adonai, ele também rejeitou você como rei. E Saul disse a Samuel: eu pequei, violei a ordem de Adonai e também as suas palavras, porque eu estava com medo do povo e dei ouvido ao que eles diziam. Agora, por favor, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu possa adorar Adonai. Samuel, porém, disse a Saul: não voltarei com você, porque rejeitou a palavra de Adonai, e Adonai rejeitou como rei sobre Israel. Quando Samuel virou para se partir, Saul agarrou-se à barra de sua túnica, e a túnica rasgou-se. E Samuel disse a Saul: Adonai rasgou de você neste dia o reino de Israel, e deu a um compatriota seu, que é melhor do que você. Vou dar seguimento ao 29. Que é melhor. Você pode parar para perceber, o próprio Deus não se importou, através de Moisés, vir com uma sentença e um ajuste. Ninguém gosta de ser comparado. Ninguém gosta de ser comparado. E Deus não respeitou isso. Aí às vezes a gente dentro de igreja como líder: ai meu filho, o Iago, Irmão, se o próprio Deus não fez questão de, através de Samuel, comparar, irmão, se Deus mandar, eu vou comparar sim. Ou seja, é para ajuste, é para tratamento. Ele ungiu um compatriota, um da sua nação, que segue princípio, e detalhe, é melhor do que você. Se resolva. Tem um montão de pessoas em crise por causa dessa situação. Fica comparando. Isso começa dentro de casa. Fica me comparando. Fulano estuda, fulano obedece pai e mãe. E aí? Quebramos todos os argumentos dessa ideologia que vem tentar massagear ego de pessoas que estão cheias de deformidades no seu caráter. E aí? A palavra. Alguém tem algum opositor aí? Alguém vai se opor? Se uma pessoa é usada como um exemplo, sendo melhor do que você, desperte, porque você também pode ser melhor. Porque Deus, quando formou o mundo, viu Deus que era bom. Quando o homem formou o homem e toda a existência de tudo que existe, viu Deus que era muito bom. Eu creio que o meu Deus não erra. Eu não sei o seu Deus. O meu Deus não erra. Todas as coisas que foram feitas por Ele, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A gente precisa entender isso, esse princípio. Alguém aí magoou? Tem crente melhor do que você. Tem adorador melhor do que você. Está magoado? Só posso te dar o quê? Tadinho, coitado dele, coitado dela. Coitadinho, coitadinha. Consegue entender? Agora olha lá, versículo 29. Além disso, o Eterno de Israel não mentirá, nem mudará o seu propósito, porque Ele não é um simples ser humano sujeito à mudança de mente. Então Saul disse: eu pequei, mas a despeito disso, por favor, honra-me diante dos líderes de meu povo e diante de Israel, voltando comigo para que eu possa adorar Adonai, teu Deus. Então Samuel seguiu e Saul de volta, e Saul adorou Adonai. Sabe o que acontece? Muitas das vezes, quando eu lia a história de Saul, vendo o comportamento, tu pode ver. É um cara que tem comportamento que eu chego a me quebrantar com o comportamento dele.
mesmo às vezes aparentemente sendo dissimulado. O problema é que ele recebeu uma autoridade, uma responsabilidade, mas ainda não estava preparado no seu caráter. O que acontece? Não, eu temi o que o povo ia fazer, porque o povo viu a vaquinha, a ovelhinha, tudo gordinho, bonitinho, e decidiram ficar como espólio de guerra. Irmão, a palavra é uma só. Eu não temo ninguém. Tem discípulo que vai querer entrar em crise, e se quiser vai continuar em crise. O reino de Deus não pode ser negociado, só é para os firmes, para os fortes. Tantas pessoas de crise, de altos e baixos, uma oscilação. Não temos mais tempo para isso. Eis que o Senhor jaz à porta, né? O pecado não é o Senhor. Ele está vindo. E se não tiver o povo preparado, e aí? Precisamos ser a resposta. Precisamos ser um povo, a noiva que Deus já está à espreita. Toda pessoa, no período que antecede o casamento como noivo, existe um desespero para o momento cerimonial, para o casamento. E um desejo mais ardente ainda, para a noite de núpcias, para o momento de intimidade. Isso é sério. Essas coisas não é para ser banalizadas. Vocês conseguem compreender isso? Então vamos lá. Nada do inimigo pode fazer parte das nossas vidas. Você pode repetir isso? Nada. Nada do inimigo pode fazer parte das nossas vidas. Ou seja, é do inimigo que não faz, porque a contaminação vai transpassar e os seus comportamentos vão ser o mesmo. A gente vê no livro de perseguição, tipo assim, de tralice, desculpa a expressão, do próprio Saul, como um comportamento tralha diante de Davi. Cara, o Davi chamava o cara de pai. Meu pai, olha o nível de respeito. E o cara estava lá junto, o cara chega e tá com a lança. Pelo fato do cara ser sagaz, conseguiu se desviar. Imagina o sentimento, a indagação, como deve ter ficado a mente de Davi. Poxa, eu amo tanto, eu honro tanto, eu respeito tanto, por que ele deseja a minha morte? Existem pessoas também assim, com o mesmo comportamento. Que a gente ama, a gente respeita tanto, a gente honra tanto, mas se dermos mole, vão ser covardes, vão tentar nos sentenciar de vez. Isso pode ser, irmão, desculpe, não estou querendo gerar neurose, mas pode ser dentro da sua própria casa. Pode ser, às vezes, entre o próprio esposo e a esposa. Um querendo ser mais espiritual, um tentando descaracterizar o outro quando vê uma limitação. Sempre tentando pegar um deslize um do outro. Que não seja assim entre vós. Que não seja assim diante de nós. Que devemos ser um povo seleto, diferente, separado por um propósito. Não sermos legalistas. Vocês conseguem compreender isso? Vamos lá. Nós, como povo escolhido, não podemos ter nada dos que não foram. Nós, como povo escolhido, não podemos ter nada dos que não foram, porque eles não eram povo. Existem pessoas que estão até próximas, mas não faz parte do povo de Deus. Só está infiltrado para querer descaracterizar o povo de Deus. Aí a gente chega, algo que a gente precisa despertar. Porque isso aqui é algo extenso, algo extenso que a gente precisaria ter mais horas para que isso fosse ministrado. Isso aqui daria como se fosse palavra de congresso, mais ou menos nos mínimos uns 3 dias, para que a gente entendesse, porque a gente precisava ler o texto por completo. Aí chega, Davi, quando exerce o reinado, ele chega em Ziclague. O que acontece? Qual é o povo que se levanta? Os amalequitas. Por quê? Saul deixou resquício daquilo que era para ser destruído. Não tem como negociar. Você vai deixar problema para a geração futura. Quando o povo chega lá, covarde, o povo, Davi e os demais, todo mundo guerreando. Quando chega, as mulheres, os filhos e muitos dos seus bens foram levados e tudo. O
que acontece? Da mesma forma que aconteceu com Moisés. O povo decidiu apedrejá-lo no momento de crise. E no momento de covardia, os amalequitas mais uma vez saquearam, tentaram destruir o povo de Deus. E o que acontece? Davi, não, preciso me envolver profeticamente. Pegou e vestiu a estola sacerdotal, chegou diante de Deus. Estola sacerdotal é aquela roupinha de sacerdote, tá? Com peitoril, urim, tumim, a decisão que ele precisava tomar. E, filhão, pode ir, que eu te habilito. Pode ir. Como sendo um povo covarde, Davi a caminho, o que ele encontra? Um escravo abandonado, porque estava doente. Quem abandonou? Os amalequitas. Mas diferente dos amalequitas, aquele cara tem um coração generoso. Poxa, tem alguém precisando, deu alimento, revigorou, tratou o cara. Agora o cara se torna um aliado. O que o cara fala? Eles vão para tal caminho. E Davi vai e resgata toda a sua família, todos os seus bens. A gente precisa se posicionar dessa forma, cristão. Precisamos ter esse entendimento. Não podemos ser como Saul, que não sustentou a promessa e deixou o problema para a geração futura. 1 Samuel capítulo 30. Vamos lá? Versículo 1 diz assim: 3 dias depois, quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclague, eles perceberam que os amalequitas tinham invadido o Negev e Ziclague. Ele havia saqueado e queimado Ziclague, e tinha feito cativo as mulheres e todos os que lá estavam, os grandes e os pequenos. Não tinha matado ninguém, mas levou todos com ele quando foram embora. Quando Davi e seus soldados chegaram à cidade, ela estava queimada, com as suas viúvas, filhos e filhas levados cativos. E então Davi, o povo choraram estridentemente, até que não tivesse mais força para gritar. As 2 esposas de Davi foram feitas cativas, Acionã e Israel. E Abigail de Carmel, e que tinha sido esposa de Nabal. Davi estava em sérios problemas. O povo estava falando em apedrejá-lo até a morte, porque o povo estava desesperado por se ver sem seus filhos e filhas. Davi prostrou-se na presença de Adonai, o seu Deus, e Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Achimeleque: por favor, traga-me as vestes rituais aqui para mim. E Abiatar trouxe as vestes de Davi. Então Davi consultou a Adonai e perguntou: devo ir em perseguição a estes invasores? Eu os alcançarei? E Adonai respondeu: saia em perseguição, porque você os alcançará e recuperará todos e todas as coisas. E Davi foi, ele e 600 soldados com ele vieram até Vai de Pisor, onde 200 deles ficaram, porque estavam exaustos e não conseguiram atravessar. Davi então continuou a perseguição com 400 homens. Eles encontraram um egípcio no campo e os trouxeram a Davi. Deram a ele pão, água para beber, e deram-lhe também um bolo de figos secos e 2 pedaços de bolos de passas. Após ter comido, ele o reanimou, pois não tinha comido nada, nem bebido água por 3 dias e 3 noites. Davi então lhe perguntou: a quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu: eu sou um rapaz egípcio, escravo de uma amalequita. Meu senhor me abandonou há 3 dias porque fiquei doente. Nós atacamos o Negev em Querite, e o Negev em Judá, e o Negev em Caleb,
e queimamos Ziclac. E Davi perguntou a ele: você pode me guiar até o bando de invasores? E ele respondeu: se jurares a mim perante Deus que não me matarás, nem me entregarás de volta ao meu senhor, eu te levarei até o bando de invasores. E ele os levou lá. A quantidade de despojo havia retirado do território dos filisteus e do território de Judá. Davi os atacou desde o amanhecer até a manhã do dia seguinte. Nenhum deles escapou, exceto 400 jovens que montaram seus camelos e fugiram. Davi recuperou tudo quanto Amaleque tinha levado e recuperou também suas 2 mulheres. Eles não perderam nada, nada que fosse grande ou pequeno, nem filhos, nem filhas, nenhum dos bens e nada que houvesse sido levado. Davi trouxe tudo de volta, trouxe todo o rebanho de Amaleque, pondo à frente dos outros rebanhos, anunciando: este é o despojo de Davi. Amém? Amém? Pessoal, não tem como negociar. A dívida vai ser deixada. Hoje nós precisamos nos posicionar para que uma dívida não seja deixada. Existem pessoas que estão endividadas na sua alma por causa do comportamento de muitos que estão dentro da igreja. O mesmo comportamento. Por isso, de forma ousada, vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim: para de ser covarde. Para de ser covarde. Esse comportamento de amalequita. Na realidade, quando nós presenciamos pessoas com pensamentos ruins de matar trabalhador, imagina um cara que pega o japeri, acorda às vezes 3 da manhã para pegar um japeri, às vezes está com um celularzinho surrado, vem uma amalequita, mata o cara para levar um celular. Isso é comportamento de amalequita. Isso são pessoas ruins, pessoas mal. Da mesma forma, tem pessoas que às vezes não faz isso, mas mata alguém espiritualmente. É covarde para falar mal de alguém. Faz da sua língua a extensão do seu intestino. Então fica falando um montão de bobeira. Desperta, igreja. Desperta. Amém? Isso é sério. Isso é um comportamento que está alojado. Como a pessoa se porta, como fala, como age. Que não vemos agir assim. Hoje tem um povo seleto, mas alguém vai ser alcançado com isso. Alguém precisa. Deus não libera palavra ao vento. Assim como desce a chuva e a neve do céu e para lá não torna, mas antes rega a terra para dar semente ao semeador e pão que come. Assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, porque ela tem um propósito. No princípio criou Deus, céus e a terra. No princípio era o verbo. O verbo. E nada do que foi feito sem ele se fez. Ou seja, ele é a palavra encarnada. E Yeshua está manifesto através dessa palavra. Ei, nem só de pão viverá o homem, mas sim, se você quer viver, você vai precisar se alimentar da palavra. Yeshua é a palavra, não é mais de pão. Larga de ser bobão, larga de ficar agarrado às coisas físicas. Hoje eu vejo mais crentes falando sobre alimento físico do que alimento espiritual. Hoje os crentes não se reúnem para falar da palavra, mas sempre vai comer uma pizza, vai comer pastor, o que você está falando? O senhor pão no momento de confraternização? Não é esse pensamento. Que até no momento de você se confraternizar, que seja para falar da palavra de Deus. Precisamos entender isso. Amém? Tem alguém aí com um comportamento de amalequita, que quer sair ser tratado? Porque até esse pessoa que tem esse pensamento aí, Deus quer salvar, mas se eles quiserem. Tem alguém? Não tem ninguém, só crente alinhado, justo, sabido sobre a terra. Pai, na autoridade do nome do teu filho amado, Yeshua,
o nosso Mashiach, Senhor. Nós entramos em todo nível de guerra. Porque a desobediência, Senhor, tem sido instalada sobre muitas pessoas que dizem ser o seu povo. Senhor, a rebelião, o pecado de feitiçaria tem sido manifesto por muitas pessoas também e não tem percebido. O que mais tem gerado divisão, facção, dissensão, discórdia no meio do seu povo é a Lashon Hará, a palavra maldita. Pai, a peçonha que tem sido liberada e tem desviado muitos do propósito, tem feito muitos perderem território, a geografia que faz parte da promessa, Pai. Por isso, toma a vida de cada um dos teus filhos, Pai, de forma agora sobrenatural. Eu peço para que teu Espírito se apodere do teu povo. Toda vergonha, toda timidez, toda inibição seja arrancado. Que o espírito de ousadia, de sabedoria, de entendimento se apodere da tua igreja. Que não nós venhamos ser movidos pela vergonha, mas, Senhor, que venhamos saber manusear bem a tua palavra. Que não venhamos nos envergonhar de termos o título de filhos, para a glória do teu nome, Senhor. Nós somos o povo escolhido, a raça eleita. Nós somos o teu Israel, aqueles que guerreiam as suas guerras, Senhor. E como, Pai, guerreamos, nós temos as conquistas liberadas pelo Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. É o que eu te peço, na autoridade do nome do teu Filho amado, no nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Eu não sei se alguém até o exato momento tinha esse comportamento. A gente sabe que não é questão de hábito, costume, mas somos uma igreja de contato direto. Amém? Se tem alguém, por favor, vem aqui na frente, eu preciso orar com você.
O inimigo de Israel é o nosso inimigo. Não podemos ser como Saul, que não sustentou a promessa e deixou o problema para a geração futura. A igreja precisa se posicionar. A unção é real. O sacerdócio é real. Ele confiou. Ele deixou. A geração de Samuel. A geração de Davi. Outros fazem parte da geração de Davi. A geração de Davi. Amém? É isso aí, portadores da promessa. Amém? A gente vai ter que ir agora para um estado de oferta. Sinta-se à vontade, é só sinalizar. Amém? Yeshua ben Davi. Yeshua, filho de Davi. Yeshua, filho
Yeshua, filho de Davi. Yeshua, ben Davi. Senhor, que seja apresentada a oferta do teu povo. Prospera a tua igreja, Senhor. Mesmo mediante as dificuldades, os decretos amargos que tentam sentenciar o teu povo, que haja voluntariedade, que a prosperidade seja um selo sobre o teu povo. Nunca falte, Senhor, nada que faz parte do seu cuidado. Assim como teu filho Davi, nas suas guerras contra os amalequitas, ele recuperou tudo que faz parte da promessa, tanto coisas grandes como coisas pequenas. Nos mínimos detalhes nós presenciamos o teu cuidado. É o que eu te peço e te agradeço na autoridade do nome do teu filho amado, no nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Beijo no coração de todos. Em nome de Cristo Jesus.